Chegamos a mais uma Mente com a doutora Nádia Lima. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje vamos falar talvez de um tema que seja assim um pouco delicado para a maior parte das pessoas que nos escuta. Ou não, Sim. Quem sabe. Sexualidade? Sim. Sexualidade. É evidente que está em voga, não é? A adoção de crianças por casais gay. Não é bem isso que vamos falar. Vamos falar sobre os preconceitos que existem na sociedade. Muitos. E há muitos, não é? Muitos. Só a palavra sexo já coloca as pessoas apreensivas. Exatamente, já inibe a maior parte das pessoas, não é? Sim. Então... Fatores culturais, exatamente, religiosos. Também, não é? também. Nós somos muita um coisa país haveria, marcado. Exatamente. Sim. Muita coisa há, certamente, para falar sobre sexualidade. E vamos começar pelo preconceito, por exemplo. Existe imenso preconceito. É o que eu costumo dizer. As pessoas têm preconceito de tudo aquilo que não conhecem. E tudo aquilo que é diferente. Exatamente, o que é diferente. E tudo aquilo que para elas é estranho. Tudo aquilo que sai da norma, da regra, não é? O que é a norma? O que é a normalidade? Não é? Isso também se podia fazer outro programa sobre isso. Mas bem... A normalidade para toda a gente é aquilo que é a regra. Mas não quer dizer que isso seja normal. Porque aquilo que é a regra nem sempre é normal. Claro. Ou não deveria ser, não é? Exatamente. Um bocadinho por aqui. Mas sim, existe imenso preconceito em relação ao sexo, em relação à sexualidade e a tudo o que seja relacionado com estes temas, com estes dois temas. Claro. É? Porquê? Isto é uma questão de... Educação, do nosso país? Principalmente educacional. Sim. Principalmente educacional. Já me aconteceu de ter alguém em consultório que me disse que era normal, em termos de educação, naquela família, as pessoas terem que ter cuidado, porque até através da água ou da toalha de rosto se poderia engravidar. Portanto, nos tempos de hoje ainda há pessoas sim. que fazem essas perguntas? Sim. E então isto é complicado, não é? Isto quer dizer que há um tabu imenso e, acima de tudo, uma coisa muito importante: falta de informação. Exatamente, isso é mais falta de educação do que um problema cultural, não é? Sim. Falta de informação. Sim. Mas hoje em dia nós dispomos de muitos meios de informação. Claro. Mas antigamente, pessoas que estão hoje com 65, 75, não dispunham da informação e nem dos meios informativos dos quais nós dispomos hoje em dia, não é? Nós somos os privilegiados. É verdade. Nós somos os privilegiados. Mas, acima de tudo, que as pessoas não exploram a sua sexualidade. Isto começa muito cedo, começa com a própria autoescopia, ou seja, com o desconhecimento do próprio corpo, da própria sexualidade, porque é pecado. Isto foi instituído como sendo pecado. O sexo como sendo pecaminoso. A homossexualidade está considerada como pecado, está considerada como anormal? Eu penso que ainda está muito considerada como sendo anormal, não pela psicologia, mas pela sociedade, por todos os tabus que ainda existem na sociedade, em termos religiosos e não só, sim. Porque para mim, a única coisa que realmente valida uma relação é o amor. Claro. Seja ela que tipo de relação for, é o amor, não é mais nada. Portanto, se o sexo é A, se é B, se é C, para mim é indiferente. Eu sei que para a maior parte das pessoas não é. Consideram até uma aberração que 2 homens ou 2 mulheres se amem. Dizem que é um defeito genético e dão 1000 desculpas para isso. Mas quantos heterossexuais não vivem infelizes nas suas relações amorosas onde não há amor? É verdade. Não é? Há um slogan até muito giro, que tem uma frase com um casal homossexual e uma criança e diz que os homossexuais adotam aquilo que heterossexuais rejeitaram. Então, talvez seja um ponto de vista a ponderar ser visto. Mas é difícil que a sociedade consiga aceitar por exemplo, a adoção de crianças do mesmo sexo, não é? Sim, por adultos do mesmo sexo, sim. Não quer dizer que, se pensarmos um bocadinho de outra forma e não virmos as coisas de outra forma, talvez possamos, ou não, depende, mudar de opinião. Agora, entre ter uma criança que vai viver sem pais ou ter uma criança que cresce com pais, deixo a pergunta no ar. O que é que será preferível? Ter uma criança que cresce ao abandono, entre aspas, mas porquê ao abandono? Não percebe porque é que não tem pai e não tem mãe e sente-se rejeitada a crescer com um arquétipo familiar, independentemente de ser homossexual ou não.
deixo a pergunta no ar, só isso. Não vou, logicamente, manifestar a minha opinião, Claro. deixo só a pergunta no ar. Há pessoas que argumentam que se uma criança viver ou com 2 mães ou com 2 pais, não se vai sentir normal. O tal normal. Depende da idade da criança, depende do contexto em que a criança está inserida, depende do local onde ela vai viver, depende muito de muita coisa, porque em Londres isto é normal. Se calhar no Porto ou em Lisboa pode não ser tanto, mas, por exemplo, em Lisboa vêem-se muito mais casais gay e a expressar o seu amor livremente nas ruas do que no Porto. Não quer dizer que no Porto não aconteça. Portanto, depende do local onde seja manifestado. Tudo depende dos locais e tem muito a ver, claro que sim, com a educação, com a cultura, com a parte religiosa, tem a ver com isso tudo. Sim, claro. Os fatores internos e externos. O que fazer, por exemplo... Abrir as mentes. Abrir as mentes. A matéria de psicologia. A matéria de psicologia ajuda e ensina as pessoas a viverem de uma forma diferente com a sua sexualidade. Se nós vivermos sem preconceito com a nossa sexualidade, nós não vamos ter preconceito em relação à sexualidade dos outros. Não me vai importar minimamente o que é que os outros praticam em termos sexuais se eu não tiver tabu com a minha relação com o sexo e com a minha relação com a minha sexualidade. Porque há muitas pessoas, ou para muitas pessoas a palavra masturbação, e neste momento muitas devem-se ter arrepiado ao ouvi-la, é algo que é um bicho. É verdade. Masturbação, eu tocar-me, ou eu tocar outra pessoa. Há pessoas que fazem amor de luz apagada. É completamente aberrante verem o próprio corpo ou verem o corpo do parceiro. Por vergonha. Exatamente, não têm autoconfiança. Não tem. Isso, não é? Não. E têm muitas inseguranças. Então, mas porque também o próprio conceito de sexo está muito alterado, não é? A sexualidade deveria ser encarada como uma coisa sagrada, e não é? Mas isso certamente já não acontece nos casais mais jovens, não é? Ai, acontece? Acontece, Helena. Ainda acontece? Sim, muito. As pessoas não sabem fazer sexo. As pessoas fazem um sexo animalesco. Não sabem incluir na vertente sexual e no ato propriamente dito a partilha usufruindo do momento. As pessoas preocupam-se muito mais com a performance sexual do que propriamente com o usufruir do momento e partilhar naquele momento o que tiverem para partilhar. Se é carinho, se é amor, se não há amor, há desejo, por exemplo, partilhar esse desejo. Tudo isto faz parte de um ato sexual. Ou deveria fazer parte, não faz, mas deveria fazer. O conceito de sexo está muito errado. Há muitas pessoas que me procuram que nunca tiveram um orgasmo. Isto, quer dizer, é um bocadinho anormal. Isto é que sim, é um bocadinho anormal. Porque depois, reeducando a pessoa, um dia ela descobre que tem um orgasmo e diz, afinal eu não sou anorgásmica. Afinal eu até consigo ter prazer. Não é? Porque um orgasmo, o clímax, esse clímax, é uma fonte de prazer normalíssima. Normalíssima. Se calhar deveria ser reeducado. Principalmente na mulher, tem muitos fatores psicológicos, não é? Sim, emocionais. Exatamente. Emocionais, não é? Portanto, se calhar há um conjunto de coisas que deveriam ser alteradas, começando pela própria ideia que as pessoas têm do que é o sexo e da própria sexualidade. Talvez aí muita coisa venha a mudar também. O próprio respeito pelo seu corpo e o respeito pelo corpo do outro é muito importante. E não interessa se o outro tem 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, se tem mais gordura. Para muitas pessoas interessa, porque o que na verdade está a interessar é o fator estético, no sentido da performance. Mas, como eu costumo dizer, hello, querem boa performance, vão para o ginásio. Não é? Um ato sexual não é suposto ser de performance. Mas isso também acaba por ter a ver com a nossa sociedade, não? E connosco. Nós comemos com os olhos. Nós comemos com os olhos. E às vezes os pratos mais bonitos não quer dizer que sejam os melhores. Porque um prato pode ser muito bonito. Se eu não souber comer aquilo... Ou se não tiver os temperos necessários, ou se aquilo até nem tiver sabor, de que é que adianta ser bonito? Não é? Tem que haver um encaixe. Para haver esse encaixe tem que haver partilha. Se não houver nem encaixe nem partilha, há um ato animalesco. Não há sexualidade sagrada. Bom, este programa poderá continuar. Sim, claro. Pronto. Que sim. Fica combinado para a próxima. Voltamos outra vez à sexualidade. Claro que sim. Obrigada, doutora. Até para a semana. Obrigada, Helena. Até para a semana. Obrigada.